Olá pessoal, aqui quem está falando é o advogado de imigração Mark Moraes. Eu sou o único brasileiro americano a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal dos Estados Unidos. Eu fui um promotor de imigração do ICE nas cortes federais e nos processos de deportações de imigrantes dos Estados Unidos. Eu também fui um oficial de asilo político e refugiados do USCIS, além de ter sido um oficial de imigração dessa mesma agência. Fui também um policial federal de imigração e alfândega do Customs and Border Protection, a Polícia de Fronteira, aqui no Aeroporto Internacional de Miami, aquele policial que quando você chega no país vai determinar se você vai poder entrar ou não nos Estados Unidos. Hoje tenho meu escritório de imigração localizado na Brickell, aqui em Miami, onde eu represento os meus clientes que queiram imigrar de forma legal para os Estados Unidos. A gente vai tratar no vídeo de hoje de um visto muito interessante. Muitas pessoas estão utilizando essa forma para poder vir de forma mais célere, mais rápida para os Estados Unidos. Eu estou falando do visto O1. O visto O1 é um visto de não imigrante, ou seja, ele não vai te conceder o Green Card. E por ser um visto de não imigrante, ele não precisa observar o chamado boletim de vistos, que é aquela publicação do Departamento de Estado que sai todo mês dizendo a quantidade de vistos disponível, a demora, a espera que um EB1 vai ter que esperar, um EB2 vai ter que esperar e assim por diante. Portanto, o O1, por ser um visto de não imigrante, não tem que observar boletim de visto. Assim que a petição do O1 for aprovada, se a pessoa estiver dentro dos Estados Unidos, já muda automaticamente para o status de O1. Se a pessoa estiver fora dos Estados Unidos, ela vai poder já agendar rapidamente uma entrevista no consulado para buscar o visto, a estampa do visto O1 no passaporte e aí sim entrar nos Estados Unidos. Então, outra coisa interessante também do O1 é que não existe uma cota de vistos, ou seja, igual, por exemplo, acontece com o H1B. O H1B tem uma cota determinada de vistos por ano. Chegando, essa cota se exaure rapidamente, né, porque tem muitos mais pedidos do que vistos disponíveis, então vira uma loteria. No caso do O1, não. Quantas petições de O1 forem aprovadas, quantos vistos O1 poderão ser emitidos. Então, esse visto começou a ser bastante interessante para muitas pessoas que não querem esperar, por exemplo, um boletim de vistos, ficar corrente para a categoria daquela pessoa, ou, por exemplo, não quer ficar contando com a loteria do H1B. Então, visto A1, muito interessante, aqui no escritório a gente já utiliza essa estratégia do O1 junto com o EB2NW ou junto com o EB1, onde a pessoa já pode entrar nos Estados Unidos em caso de aprovação do O1, por exemplo, aguardar a decisão do EB2NW aqui dentro do país. O O1 é para profissionais de habilidades extraordinárias. Assim como no EB1, a gente já fez um vídeo falando sobre o EB1, o O1 também, você precisa de 3, mas de 8 critérios. Dos 10 critérios do EB1, o O1 tem 8, ou seja, tira os 2 reservados para as artes, tá? No caso do O1A. Então, o O1, o primeiro critério é ter premiação a nível nacional ou internacional, esse é o primeiro critério. Segundo, ser membro de associações profissionais. Terceiro, ter matéria na mídia falando de você, do seu trabalho. Quarto critério, ser convidado para julgar trabalho de outros profissionais e, obviamente, efetivamente ter julgado. Quinto critério, ter desenvolvido um trabalho original que teve um impacto ali para a sua indústria. Sexto critério, ser autor de artigos que foram publicados. Sétimo critério, salário e remuneração acima da média. E o oitavo critério, ter tido um papel crítico ou de liderança para organizações distintas. Interessante aí que no caso do critério de salário do O1, mesmo que você não tenha tido um salário acima da média no passado, serve também que você vai vir ter um salário que é considerado acima da média aqui nos Estados Unidos, que você vai vir receber um salário ou remuneração acima da média aqui nos Estados Unidos. Então, desses 8 critérios, você precisa de pelo menos 3 dos 8 critérios, ok? E aí poder ser considerado um profissional de habilidades extraordinárias. O bom do O1, você pode pagar a taxa prêmio e ter seu processo analisado em até 15 dias úteis. Se aprovou a sua petição do O1 dentro desses 15 dias úteis, o próximo passo, se você estiver fora dos Estados Unidos, é agendar a sua entrevista no consulado americano
no Brasil, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife ou Brasília. Você pode escolher qualquer um desses consulados para ter a sua entrevista. E não tem praticamente fila de espera para conseguir agendamento. Você consegue muitas vezes na mesma semana ou na semana seguinte. Então é muito rápido o processo aí de julgamento do O1. O que demora mesmo é o preparo desse tipo de visto, né? Porque é um visto de profissionais de habilidades extraordinárias, então você vai esperar aí uns 3, 4 meses para que um escritório prepare, monte todo o seu dossiê e consiga uma aprovação aí dentro desses 15 dias úteis. Então, um ponto positivo do O1 é essa celeridade, essa rapidez no visto. Quantidade indefinida, indeterminada de vistos, ou seja, não tem uma cota determinada de vistos. Então, não tem boletim de vistos para aguardar e não tem cota de vistos, como no caso do H1B. Outro ponto importante, o O1, diferente do EB1 e do EB2NW, você não pede em nome próprio. Você precisa de uma empresa, um empregador americano ou um agente americano que vá peticionar em seu nome. Porém, um benefício muito importante do O1 é que você, beneficiário do O1, possa ser dono da própria empresa que vá peticionar em seu nome. Então, você é um sócio ali dessa empresa, você vai poder estar pedindo no seu próprio nome, desde que você comprove que essa empresa vai ter, você vai ser subordinado a essa empresa, que essa empresa teria poderes sobre você, subordinação, que vai ter uma relação empregado-empregador. É super interessante. O O1, vários dos meus clientes abriram empresas, por exemplo, no mês passado, que já estão servindo de peticionárias aí para o O1 e conseguindo o O1 para entrar rapidamente nos Estados Unidos. O O1, a petição inicial do O1 pode ser aprovada por até 3 anos, então você vai ter aí esse período de 3 anos para decidir o que você quer fazer, né? Muitas pessoas, eu diria que talvez 95% de todo mundo que consegue o O1 tem como um objetivo o Green Card futuramente, então as pessoas já entram nos Estados Unidos, já começam a planejar, ter planos para ou tentar um EB2NW ou um EB1. O O1 não vai te levar ao Green Card, você vai vir, entrar, ter uma petição, vai poder ficar aí por 3 anos seguidos, se quiser, vai poder renovar de ano em ano, tá? Não são renovações de 3 em 3 anos, primeiro é aprovado por 3 anos, as próximas renovações seriam de 1 ano, incrementos de 1 ano. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Um outro ponto, talvez um ponto, diria, negativo do O1, é que, mesmo que a petição O1 seja aprovada por 3 anos, se você tiver apenas um passaporte brasileiro, aquele visto que vai ser estampado no seu passaporte brasileiro, lá no consulado, o visto O1, ele tem validade de apenas 90 dias. Não quer dizer que sua petição é só de 90 dias. Ela foi aprovada por 3 anos, mas você recebe a estampa de 90 dias, você entra, você pode ficar os 3 anos se quiser, direto. Contudo, se você sai dos Estados Unidos, antes de voltar, essa estampa do visto O no seu passaporte, se ela já estiver expirada, provavelmente já vai estar, porque é apenas 90 dias, você vai ter que agendar no consulado para renovar essa estampa. Não é que você vai precisar fazer um novo processo de O1. Dentro desses 3 anos de petição, você pode renovar quantas vezes forem necessárias essa estampa. Isso não acontece, por exemplo, em passaporte italiano. Muitos brasileiros têm cidadania italiana ou portuguesa. Essa estampa nesses outros passaportes, ela vale por até 5 anos. Por que reciprocidade entre os países? Os Estados Unidos fazem o mesmo com o Brasil e vice-versa. Então, essa estampa do visto O1 no passaporte brasileiro, 90 dias apenas. Isso pode se tornar, talvez, um empecilho para alguns que viajam muito e tem que ficar sempre passando no consulado. Mas não deixa de ser uma excelente forma de vir para os Estados Unidos mais rapidamente e, olha, posso garantir que o número de pedidos de O1 tem aumentado bastante, muitas pessoas nos procurando. A gente tem orgulho de dizer que fomos aí talvez os pioneiros nessa estratégia de O1, uma casadinha O1, EB2NW ou EB1, justamente por isso. As pessoas não querem ter que esperar o boletim de visto ficar disponível. Já teve um EB2
NW aprovado, mas já está esperando 2 anos para ter uma entrevista lá no consulado, para aí sim conseguir entrar aqui nos Estados Unidos, já entra rapidamente e fica aguardando essa entrevista aqui, ou talvez faça um ajustamento de status por aqui, pelos Estados Unidos, sem precisar ir numa entrevista lá no consulado americano, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, esses são os benefícios do A1. Uma coisa também que talvez seja negativa para alguns é que o cônjuge do O1, que é o O3, não vai poder trabalhar. Pode vir, acompanhar, pode estudar, mas não pode se envolver em trabalho nos Estados Unidos. Nem trabalho remoto, nem trabalho voluntário, tá? É apenas um acompanhante aí do O1. Por isso que muitas pessoas entram e já querem fazer alguma mudança para um visto de residência permanente para não ter mais que se preocupar se a esposa ou marido vai poder trabalhar ou não. Então, é uma excelente forma de quem quer vir para os Estados Unidos mais rápido. E um outro ponto importante, o visto O1 é reservado para profissionais de habilidades extraordinárias. Quando você dá um passo depois para um EB2NW ou para um EB1, é um fator a mais em seu benefício a ser levado em consideração, porque o próprio governo americano, ao aprovar o O1, te considerou um profissional de habilidade extraordinária. Então, quando você passa por um EB1, habilidade extraordinária, ou um EB2, interesse nacional, você já está levando um peso significativo com essa aprovação do O1. Tá? E o bom do O1 é que, apesar de terem critérios parecidos do EB1, o nível de exigência é muito mais baixo. Às vezes, seus critérios não estão maduros o suficiente para tentar um EB1. Eu não recomendo uma pessoa tentar um EB1 de cara. Tenta um A1 primeiro. Tá? O A1 aprovou, aí você vai ganhar mais força para um EB1 futuramente. Então, essa é a mensagem, o vídeo de hoje. Para quem está buscando vir para os Estados Unidos mais rápido, o A1 é uma excelente opção para você vir mais rápido com a sua família. Os filhos do A1 podem estudar, né? Filhos solteiros menores de 21 anos vão poder estudar, inclusive em escolas públicas aqui nos Estados Unidos. Então você que paga a escola particular cara no Brasil vai ter essa economia ao vir aqui para os Estados Unidos. Então espero que tenham gostado desse vídeo e fiquem ligados para os próximos. Um abraço.